O homem que dorme ao lado da noiva morta. Na cidade de Vale Dolmen, onde as ruas se parecem com cicatrizes abertas em um solo que tenta desesperadamente esquecer os mortos que enterrou há décadas, existe uma casa de muros altos e janelas permanentemente fechadas chamada Casa Avalone. E aqueles que ousaram se aproximar dela à noite juram ter visto uma luz fraca tremular como o suspiro derradeiro de uma vela colocada diante de um retrato que ninguém mais deveria olhar, porque é impossível distinguir se a figura pintada está viva ou se apenas simula a vida para enganar quem observa por tempo demais. E é nesse cenário que vive ou insiste em continuar respirando. Levi Montfort, um homem que todos acreditavam ser apenas um viúvo solitário, até descobrirem que sua esposa estava morta muito antes de qualquer um de nós imaginar. Eles dizem que Levi nunca se conformou com a morte de Clara Verena, a noiva que desmaiou no altar segundos antes do beijo que selaria um destino feliz e que, ao cair, seu coração simplesmente decidiu não bater mais, deixando seus olhos abertos para sempre, como se ela ainda quisesse testemunhar a própria tragédia. E quando o corpo foi levado para o velório, a calmaria durou pouco, porque Levi desapareceu levando consigo o cadáver vestido em seda branca e véu de rendas, que parecia murmurar segredos para qualquer um que chegasse perto demais da maca onde repousava. Mas repouso não era algo que ela conheceria tão cedo. Em Vale Dolmen sempre existiram boatos, porém nenhum tão perturbador quanto o que começou a circular após a lua cheia daquela semana, quando vizinhos afirmaram ouvir uma conversa abafada vinda do quarto principal da casa Avalone. Uma voz masculina que pedia perdão repetidas vezes, enquanto uma voz feminina gemia num ritmo lento e irregular, como o vento batendo contra um caixão, que insiste em abrir brechas para a respiração, entrar devagar e mais devagar, até provocar o retorno daquilo que deveria permanecer adormecido. E certos moradores juram que viram sombras se movendo por trás das cortinas, como se duas pessoas dançassem presas em um abraço inevitável e eterno. Algum tempo depois, os mais corajosos descobriam com nojo e terror que Levi dormia todas as madrugadas com o corpo de Clara ao lado dele na cama, que outrora fora destinada à lua de mel, que jamais aconteceu. E por mais impossível que pareça, a descrição é sempre a mesma. Clara permanecia com a pele admiravelmente preservada, como se o tempo tivesse decidido não tocar lá, ou como se alguém estivesse cuidando dela com devoção mórbida, lavando seus cabelos inertes e trocando suas flores mortas, sempre que as pétalas caíam sobre o travesseiro, enquanto Levi a embalava em seus braços, murmurando que a morte não tinha o direito de se intrometer em amores prometidos diante do céu, que agora se tornara mudo. Investigadores que tentaram entrar na casa nunca voltaram a falar sobre o que viram, porque cada um deles, após quebrar o silêncio, parecia olhar para o nada, como se algo invisível os observasse por dentro. E uma enfermeira do Hospital São Elígio relatou que um desses homens foi internado após ter um surto, dizendo que a noiva estava acordada e que seus olhos seguiram cada passo dele pelo corredor escuro da casa, como se fossem duas lamparinas acesas, apenas para testemunhar o profanador, que ousava interferir em sua noite de núpcias, atrasada por frieza do destino e amargura dos deuses. Dizem que Clara mexia a mão quando Levi sussurrava seu nome e que seus lábios às vezes trincavam como se tentassem formar uma palavra e nunca completavam a frase. Porém, sempre que alguém tentava chegar perto, Levi se colocava entre ele e sua amada, como uma sentinela desesperada que lutaria contra o próprio inferno se necessário, porque para ele Clara ainda estava viva, e enquanto ele respirasse, ela também respiraria, ainda que o ar já não encontrasse caminho algum até seus pulmões.
A história se tornou ainda mais retorcida quando padres foram chamados para tentar convencer Levi a deixar Clara descansar. E o padre Malthus afirmou ter sentido um calor anormal no quarto, como se estivesse entrando em uma capela invertida, onde o amor se transformara em uma forma de fé proibida e doente. E quando ele abriu o breviário para rezar, viu as páginas se encharcarem com umidade que não vinha de lugar nenhum, até que palavras em latim se apagaram diante de seus olhos, transformando a oração em silêncio absoluto. E ele entendeu que ali dentro não era mais território de Deus, mas de um juramento humano poderoso demais para que divindades interferissem. Nenhuma tentativa de separá-los teve sucesso. E quando autoridades de Vale Dolmen decidiram arrancar Clara da cama, o corpo desapareceu por dias, deixando apenas pétalas espalhadas como vestígios de um buquê desfeito, até que Levi foi encontrado no cemitério das Rosas Vivas, abraçado a Clara, dentro de um túmulo recém-aberto. E quem viu a cena disse que ela estava sorrindo, com um sorriso que jamais tivera em vida, e que Levi a beijava com uma devoção que parecia finalmente aceita por algo maior e mais perigoso do que qualquer amor mortal. Porque naquela noite os sinos tocaram sozinhos, anunciando uma união que ninguém ousou interromper. Desde então, alguns turistas que visitam Vale Dolmen garantem que na ala leste do cemitério conseguem ouvir respiração e suspiros vindo debaixo do mármore, como se dois corpos continuassem a se amar e a se mover, mesmo enterrados. E há quem diga que em noites específicas o túmulo se abre apenas o suficiente para que um véu branco escape ao vento, antes de retornar para dentro da cova, fechando-se como boca que acabara de sussurrar um segredo proibido. Se esta história é apenas uma lenda, ou se Levi e Clara ainda compartilham sua eternidade carnal bem debaixo dos nossos pés, ninguém pode afirmar. Porém, se você sentir mãos frias sobre seu ombro em uma noite silenciosa e ouvir uma voz feminina perguntando: "Você teria coragem de dormir para sempre ao meu lado?", talvez esteja sendo convidado a participar de um amor que não aceita perder. Talvez a casa, Avalone, tenha escolhido você como novo guardião das promessas rompidas. Talvez a própria Clara esteja buscando alguém que a ajude a nunca ser esquecida novamente. Agradecemos sua coragem por ouvir mais uma crônica neste canal, Crônicas de Outro Mundo. E se você ainda está aqui, respire fundo e toque no botão de inscrição para que Levi e Clara saibam que você testemunhou seu amor eterno. Curta, compartilhe e volte para mais narrativas, onde o amor continua, mesmo quando os corpos já não deveriam mais se mover. Nos encontraremos no próximo vídeo, onde outras promessas recusam morrer e insistem em permanecer neste mundo, esperando que alguém como você as escute.